Bom dia, um prazer enorme estar junto com vocês hoje aqui. Como o Marcelo já introduziu, eu sou o Luiz. Eu tenho servido há um bom tempo em Araraquara, São Paulo. Eu plantei uma igreja em Araraquara e tenho trabalhado lá durante esse período, mas eu sou natural de Tararé. Eu fui enviado para o seminário há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né? 15 anos atrás, por Itararé, junto com o Marcelo, no mesmo período, e tenho trabalhado com plantação de igreja, treinado líderes na plantação de igreja e viajado também com esse propósito. E o Marcelo me convidou hoje para falar um pouco sobre esse lado da missão, né? Às vezes, o que eu costumo perceber dentro das nossas comunidades locais é que nós visamos o crescimento interno. Nós queremos crescer, nós queremos alcançar pessoas, nós queremos as nossas igrejas cada vez mais cheias de pessoas. Mas, quando a gente olha também para as Escrituras, a gente percebe que existe um movimento de alcançar pessoas por meio da plantação de novas igrejas. E eu percebo que a minha caminhada com Deus, ela foi moldada por isso. Eu sempre digo que Deus converteu o meu coração, me trouxe para uma igreja local, a igreja de Tararé, mas Ele também me gerou dentro desse contexto do nascimento de novas igrejas. Então, quando eu me converti, eu fui trabalhar num bairro lá em Tararé que chamava Novo Horizonte, um bairro periférico da cidade. E ali a gente trabalhava com crianças, jovens, na busca de levar aquela igreja a fortalecimento. Uma outra comunidade também, que vocês conhecem muito bem, que hoje é filha dessa igreja aqui, que é a igreja de Pirituba. Então eu trabalhei muito tempo ali, né? Tem muitas histórias. O Marcelo também tem várias histórias ali, porque a gente trabalhava juntos naquela época. Mas Deus ele foi me direcionando para esse propósito de olhar o nascimento de novas igrejas. E perceber o nascimento de novas igrejas como uma missão que o povo de Deus deve encarar com muita seriedade. E por isso que quando eu saí do seminário, eu saí na perspectiva de, não, eu não quero estar em uma igreja que já está consolidada, uma igreja que tem a sua membresia bem estabelecida, ou até mesmo numa igreja em que existe uma liderança formada. Eu prefiro trabalhar numa igreja que é pequena, em que talvez venha a crescer e que venha a nascer de alguma forma. Então por isso eu fui trabalhar numa comunidade em Araraquara, que na época na região chamada Secap. E era uma congregação que havia estado 30 anos ali, com um grupo de mais ou menos umas 15, 20 pessoas, sendo a maioria dessas pessoas idosas, que já haviam desacreditado da possibilidade daquela igreja se tornar uma igreja independente, e assim então cumprir o seu propósito na região sul da cidade. E diante daquele contexto, eu lembro que eu cheguei ali, jovem, ainda com 22 anos de idade, eu e minha esposa, ela com 20 anos, e a gente cheio de energia, cheio de garra. A gente pensou assim, olha, vamos nos encontrar com as pessoas, vamos inspirar as pessoas a servir a Deus, assim a igreja pode crescer e tudo mais. E eu pensei, então vamos fazer uma reunião com as nossas equipes, o que a gente tem de equipe aqui? Tem ministério infantil, tem ministério de louvor, e aí não tinha nada disso. E eu lembro que falaram assim, não, tem um trabalho com crianças. E eu disse, então tudo bem, então vamos fazer uma reunião com as pessoas que trabalham com as crianças, para a gente entender um pouco o que deve ser feito ali. E aí, eu lembro que a gente sentou junto com eu, minha esposa e mais 2 ou 3 senhoras. E a primeira delas, antes de começar a reunião, ela disse, olha Luiz, eu gostaria de antes de começar, avisar que eu estou mudando de cidade. Falei, tudo bem, menos um na nossa equipe. Falei assim, olha, a outra disse, já aproveitando o gancho, a minha neta nasceu, e eu quero me dedicar à minha neta, então eu não vou ter muito tempo, né? Aí uma outra disse, olha, eu também não vou poder. E assim, na minha reunião, que tinham 3 pessoas, eu terminei segurando na mão da minha esposa, falando assim, olha, você não vai embora, você continua aqui. Mas a plantação de igreja, ela envolve isso.
É um trabalho que é muito difícil, é muito árduo, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais recompensadoras do reino de Deus. Quando nós vemos igrejas nascendo, eu diria que nós vemos o propósito do Evangelho sendo semeado numa cidade, numa região, e assim você vê famílias desenvolvendo e tudo mais. 10 anos se passaram, a Igreja Boas Novas está lá, cheia de jovens, eles adorando a Deus, muitas famílias foram restauradas, muitos casamentos foram restaurados, porque uma igreja nasceu. Porque o que eu quero dizer com isso é que quando uma igreja nasce, algo vem acompanhado a isso, que é a promoção do Evangelho. A semente do Evangelho, ela é plantada num lugar onde uma igreja não há, ou, quem sabe, alcança um grupo de pessoas que nós não alcançamos. Todas as vezes que plantamos uma igreja, nós estamos de fato cumprindo a missão de Deus na terra. E eu tenho a plena convicção disso. Por isso que toda a minha vida é pautada por isso, e eu gostaria de trazer alguns ensinos com relação à plantação de igreja. Eu confesso que geralmente eu falo com plantação de igreja para a liderança da igreja. Então, para pastores, líderes, e é a primeira vez que eu falo para a igreja local de modo geral. E eu quero tentar ser o mais didático possível, para que de alguma forma a igreja possa pensar na possibilidade de plantar umas novas igrejas e ao mesmo tempo levar isso com seriedade como missão da comunidade. Bom, mas para isso então, por que plantar igrejas? Por que plantar igrejas? No fundo dessa pergunta sempre vem carregado da ideia de, primeiro, será que plantar a igreja tem a ver apenas com crescimento numérico? Será que plantar igrejas tem a ver apenas com fazer alguma coisa para que o nosso nome, a nossa marca se estenda? Então, no caso, nós, presbiterianos, será que plantar a igreja tem a ver apenas com a ideia de levar mais igrejas presbiterianas para outra região? Será que é apenas isso? Mas uma outra pergunta que me vem à mente também é: qual é o tipo de igreja que devemos plantar? Porque essas duas questões, elas direcionam a nossa mentalidade com relação à plantação de igreja. Por que eu planto igreja e qual é o tipo de igreja que eu planto? Qual é o tipo de igreja que nasce a partir desse movimento de plantação de novas igrejas? Eu vou ter que pegar o meu notebook aqui, porque a minha miopia não me permite enxergar ali, né? Então, apesar de estar com óculos, eu vou ter dificuldade de enxergar as letras menores. Eu só vou colocar aqui no cantinho. Me dê 2 segundos. Aí. Então, por que plantar novas igrejas e qual é o tipo de igreja que devemos plantar? Essas duas perguntas, elas acabam sendo um norte para a conversa. Todas as vezes que pensamos sobre plantação de igreja, é impossível não nos perguntarmos a respeito dessas questões. Por que plantamos igrejas e qual é o tipo de igrejas que devemos plantar? Dessa maneira, eu quero tratar a primeira questão. Por que plantar igrejas? Primeiro, que o crescimento numérico do corpo de Cristo, ele acontece em qualquer cidade. Quando nós plantamos novas igrejas, nós percebemos que o crescimento, ele vai alcançando regiões em que nós geralmente não conseguimos alcançar com o nosso culto local ou com a nossa igreja local. Então, a melhor forma de fazer isso, de alcançar novas pessoas em novos lugares, novas localidades, é através de plantação de novas igrejas. Eu estou voltando de viagem, eu voltei de viagem sexta-feira. Eu estou desde o dia 1º viajando, e eu estava no continente africano, especificamente na África do Sul e Moçambique. E quando eu estava em Moçambique, treinando alguns pastores com relação à plantação de igrejas e
e teologia, você percebe que a mentalidade daqueles cristãos está sempre voltada aonde podemos levar o evangelho em um local onde pessoas não conhecem a Jesus. Eu estava com um grupo teve um dia que nós estávamos com um grupo de 150 pastores que cuidavam de 2 ou 3 igrejas, pastores que viajavam 40 quilômetros de bicicleta, né, para poder cuidar de uma igreja. E depois viajava 40 quilômetros de bicicleta para poder cuidar de uma outra igreja. Membros de comunidade que viajavam 3 horas a pé para poder chegar numa igreja, porque não havia uma igreja perto onde eles moravam. Buscando sempre pensar como nós podemos plantar mais igrejas para que nós possamos alcançar pessoas em localidades diferentes. Essa não é a nossa realidade, não é? Você pega o seu carro, você pode, eu mesmo vim de Tararé agora, 50 quilômetros de carro, rapidinho, cheguei aqui, né? Ventilador, tranquilo. Mas você está numa localidade onde pessoas não conhecem o Evangelho, precisam se mudar de regiões para chegar ali, para ouvir a mensagem do Evangelho. A resposta para isso sempre tem que estar voltada à plantação de novas comunidades. Mas também nós plantamos igrejas porque quando plantamos igrejas, há uma contínua renovação do corpo e o reavivamento das igrejas existentes na cidade. Quando nasce uma nova comunidade, a cidade de modo geral, outras igrejas de modo geral, passam a viver um reavivamento. Passam a olhar o reino como a possibilidade de alcançar novas pessoas. Quando eu cheguei em Araraquara, existiam apenas 3 igrejas presbiterianas. Então, logo que eu cheguei, a 4ª igreja foi organizada. E aí, eu lembro que quando eu fui conversar com o pastor que havia me convidado, a gente teve uma conversa assim muito inspiradora. Ele falou assim: olha, Luiz, você está começando. A gente, na verdade, tem como objetivo fechar essa igreja, fechar esse trabalho que você vai começar. Então, não leva para o seu coração se não der certo. A chave da igreja está aqui. Se não der certo, você vem aqui, a gente conversa e a gente quer que você trabalhe numa outra área e está tudo certo. E eu lembro que eu peguei aquela chave, eu fiquei pensando assim, não, essa chave eu nunca vou devolver essa chave. Vai eu, a igreja, a gente vai juntos, a gente vai ralar junto até que essa igreja se consolide. Por quê? Porque quando uma igreja nasce, outras pessoas começam a olhar com a ideia de, bom, é possível então plantarmos novas igrejas. Como por exemplo, aqui eu sei que vocês hoje são responsáveis pela igreja de Pirituba. Se aquela igreja ela nasce de uma maneira vibrante, é automático que a liderança começa a dizer, deu certo. Não é que deu certo mesmo? Não é que Deus nos abençoe, não é que Deus está fazendo algo. E mais pessoas começam a pensar a respeito disso, então por isso mais igrejas começam a nascer. A partir do momento em que a nossa igreja nasceu, mais 4 igrejas nasceram também, na cidade de Araraquara. Hoje são 8 igrejas na cidade de Araraquara. Em 10 anos nasceram 5 igrejas. Então o que eu quero dizer é que quanto mais nós pensamos a respeito do avanço do reino através de novas comunidades locais, mais a igreja local e mais a cidade começa a ficar reavivada no Evangelho, porque novas realidades estão acontecendo. Porque eu diria que nada, nenhuma cruzada evangelística, nenhuma mega igreja, nenhum programa de expansão, nenhuma consultoria, renovação congregacional, nada terá um impacto mais dinâmico, consistente e amplo do que a plantação de novas igrejas. Não existe nada que transforme uma cidade não seja a plantação de novas igrejas. Uma igreja local, ela não consegue, por mais relevante que seja, transformar uma cidade ou transformar uma região. Nenhuma igreja local consegue fazer isso. Apenas várias igrejas espalhadas pela cidade conseguem promover
o reino de Deus estampado de diversas formas na cidade. Apenas isso. Na minha experiência, eu não consigo ver nenhuma outra forma de manifestar a transformação social a não ser através da plantação de novas igrejas que carregam o reino e que fazem diferença na sociedade. Por isso, o fundamento bíblico para essa questão está relacionado ao próprio Jesus. Jesus ele estabelece um chamado para a plantação de novas igrejas. Em Mateus capítulo 28, se você puder abrir sua Bíblia aí junto comigo, nós temos um texto bem conhecido, né? Mateus 28, 16. Mateus 28, 16 diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos que nós temos registrado. E diz que os 11 discípulos estavam junto com Jesus. Início da comunidade cristã estava ali diante desses 11 discípulos. E diante disso, Jesus diz que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Jesus havia consumado tudo no qual ele havia se proposto a fazer. Jesus veio até nós, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, ressuscitou, e após a ressurreição ele chega diante dos seus discípulos e diz: não existe nenhuma autoridade no céu, não existe nenhuma autoridade na terra que seja superior à minha. Por isso, se vocês entendem a ideia de que eu sou a autoridade sobre todas as coisas, eu sou o Senhor sobre todas as coisas, vão e façam discípulos. Enquanto vocês vivem a vida de vocês, vocês fazem novos discípulos. Jesus ele estabelece aqui uma ordem, você tem um imperativo. E o imperativo aqui ele recai sobre o fazer discípulos. Por muito tempo, pessoas olharam para esse texto, mas na perspectiva do ir. Nós precisamos ir, apenas ir. Nós precisamos ir para a África, nós precisamos ir para o Japão, nós precisamos ir. Mas a ênfase aqui recai sobre fazer discípulos. A igreja ela não apenas vai, ela faz novos discípulos. Ela é chamada para isso. Essa é a minha função. Essa é a minha função como discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus, eu sou chamado, eu sou vocacionado a fazer novos discípulos. Mas o texto também vai dizer, para fazer novos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batismo, ele é um selo, né, visível, de uma ação invisível de Deus, mas além disso, ele também é um convite à aliança. Todas as vezes que eu sou batizado, significa que eu pertenço a Deus, mas eu pertenço ao povo da aliança. Eu faço parte da comunidade. A relação de batismo é justamente essa. Eu faço parte de um povo que tem um Deus. Isso é ser batizado. Eu sou inserido à comunidade. Por isso que quando Jesus, então, traz a ideia de que nós vamos até um determinado local, fazemos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está dizendo que, automaticamente,
quando eu faço discípulos, eu insiro pessoas ao corpo de Cristo e formam uma comunidade. A perspectiva de Jesus, mais do que uma perspectiva individual de salvação, é também uma perspectiva coletiva. Ou seja, existe uma vida comunitária por trás daquilo que Jesus está dizendo aqui. Jesus, ele insere pessoas ao corpo de Cristo. Jesus forma, no caso, como a gente tem em mente, uma igreja, uma comunidade local. Então, quando formamos discípulos, nós formamos comunidades, nós formamos igrejas. E por isso que uma igreja que faz discípulos, ela deve também enviar discípulos. Uma igreja que traz, é uma igreja também que leva. Se a gente cria a mentalidade de que nós fazemos discípulos apenas para ter um grupo enorme de pessoas, nós não estamos cumprindo a missão de Jesus, porque discípulo, nós fazemos discípulos, vamos até outra pessoa, enviamos pessoas e por aí vai. Primeiro ano de organização da nossa igreja local, nós enviamos um grupo de 40 pessoas para começar uma nova igreja. Mas não era aquelas pessoas que davam trabalho, né? Não são as pessoas que estão aqui hoje, mas existem pessoas na igreja que às vezes elas não trabalham, elas reclamam disso. O som ficou meio ruim hoje. O louvor hoje estava meio desafinado. Hoje a palavra não foi muito legal. Hoje veio aquele rapaz falar sobre plantação de igreja, mas não é um assunto que eu gosto muito. A gente tem algumas pessoas que dão trabalho, mas isso acontece, eu acho que só lá em Araraquara, Quintapeva, não acontece isso. Ou se acontece, não são as pessoas que estão aqui, são as pessoas que faltaram, né? Não sei. E aí essas pessoas a gente quer enviar mesmo, né? Lá na minha igreja tem umas pessoas que eu quero enviar. Se vocês quiserem também, eu mando para cá, né? Não teria problema nenhum. Mas quando a gente foi começar uma nova igreja, nós não começamos com essas pessoas que davam trabalho. Nós começamos com as melhores pessoas que nós tínhamos. Os melhores líderes, os melhores músicos, as pessoas que mais serviam na comunidade. Essas pessoas para começar uma nova igreja na região norte da cidade. Porque nós enviamos pessoas. A nossa função como igreja não é agregar pessoas e dizer, nossa, agora nós temos um clube muito legal, nossa igreja está grande demais. Não, o nosso papel como comunidade é enviar pessoas para começar novas igrejas, para abençoar outras regiões, alcançar outros grupos de pessoas que nós não alcançamos. Então, como comunidade, quando pensamos dessa forma, vira uma chave em nós, porque não tem a ver apenas comigo, não tem a ver apenas com o meu conforto, não tem a ver apenas com o meu bem-estar, tem a ver com o reino. A minha preocupação é o reino, a minha preocupação não é a minha igreja, a preocupação está no reino de Deus, e por isso envio pessoas. Mas qual a implicação disso? Opa, esqueci de apertar ali. Qual a implicação bíblica para a plantação de igreja? A eficiência da plantação de igrejas na formação de cristãos verdadeiros. Então, a Bíblia ela afirma que a plantação de igreja é a única maneira de garantir a formação de cristãos novos e permanentes. Quando nós inserimos pessoas dentro da comunidade local, nós temos um processo de formação espiritual que seria um discipulado. Pessoas começam a crescer na fé quando elas estão inseridas dentro de uma comunidade local. No meu contexto, existem muitos jovens que dizem, olha, Luiz, eu até quero viver diante de Jesus, eu quero andar com Ele, mas eu não quero saber de igreja. E a minha resposta é sempre a mesma. É impossível nutrir uma espiritualidade cristã saudável sem uma comunidade local. Eu preciso ter uma igreja que me ajude a nutrir a minha espiritualidade, fazer florescer Cristo dentro de mim. Por isso que a melhor forma de fazer isso é tendo igrejas que apoiem essas pessoas, porque só há cristãos verdadeiros dentro de comunidades locais. Mas Paulo também, segundo um outro fundamento bíblico da plantação, se por um lado a gente vê Jesus enviando seus discípulos a alcançar novas pessoas, integrando essas pessoas dentro do corpo da comunidade, por outro lado você vê o Novo Testamento sendo formado por igrejas
sendo plantadas, plantadas e plantadas. Paulo, ele acaba sendo o maior missionário da história, missionário pioneiro, e ele seguiu uma estratégia que para mim é muito simples. Ele ia para as maiores cidades da região, ele plantava uma igreja em cada uma delas, e essas igrejas plantavam outras e outras igrejas. Se você hoje conhece a Jesus, e hoje nós temos essa igreja aqui, é porque um dia um homem, há muito tempo atrás, ouviu a voz de Deus, indo até os povos gentios, plantando igrejas e plantando igrejas. Quando ele completava essa tarefa, ele entendia que o evangelho de Deus havia sido pregado naquela região e o trabalho havia sido concluído. Mas aí Paulo então dizia, nossa, agora então eu vou me tornar o pastor dessa igreja, vou ser o líder dessa comunidade. Não, ele simplesmente treinava novos líderes e mandava líderes para plantar uma outra ou outra igreja. É dessa maneira que o reino de Deus ele acontece por meio da vida de Paulo. Em Atos capítulo 14, se você quiser dar um pulinho aí também. Versículo 21. Atos 14, versículo 21 diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Percebe, o primeiro movimento de Paulo é sempre evangelização. Ele evangeliza, ele espalha o evangelho. É isso que o nosso texto diz. Anunciando o evangelho e feito muitos discípulos. Esse é o primeiro processo de Paulo. Mas aí o que ele faz logo em seguida, versículo 22? Fortalecendo a alma dos discípulos. Então aqui você tem já um cuidado mais pastoral, um cuidado mais comunitário, exortando-os a permanecer firmes na fé. Ou seja, Paulo fortalece, encoraja esses convertidos, formando aqui no caso comunidades, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então o que Paulo faz? Ele evangeliza, ele conta a mensagem do evangelho, e logo em seguida, Paulo nutre essa fé. É como se ele pegasse uma semente, plantasse a semente, e agora então ele passa a cuidar e cultivar aquela semente. Mas aí no versículo 23 diz: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor os que haviam crido, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Paulo vem, ele evangeliza, depois vem a comunidade, é fortalecida, e ele organiza essa liderança, ele organiza essa estrutura para que aquela igreja continue a andar, a fazer o que é necessário ser feito. Você percebe como é o processo de Paulo? Primeiro ele chega e diz: olha, esse é Jesus. Ah, eu creio em Jesus. Tudo bem, então você agora crê em Jesus, você vive para Ele, então você faz parte da comunidade local do povo de Deus. E ele passa a instruir aquele povo a viver de maneira como Jesus estabeleceu, a pensar como Jesus, a fazer o que Jesus faz, a falar como Jesus fala. E logo em seguida, Paulo percebe que tudo bem, vocês já entenderam a mensagem do Evangelho e o que significa uma vida diante de Deus. Por isso, nós estruturaremos aqui uma liderança para que essa igreja fique solidificada e que então eu possa ir plantar uma outra igreja em outro local. O movimento missional, ele flui com naturalidade. Talvez
a última coisa que a gente deveria dizer na igreja local seria ser sobre evangelização, missão, porque deveria ser um movimento muito natural, muito natural. Deveria ser um movimento que flui das nossas vidas. Deveria ser algo tranquilo para nós. Normal plantar uma igreja. Normal trazer pessoas a Jesus. Mas infelizmente essa não é uma realidade. Essa não é a nossa realidade. Por isso é necessário nós refletirmos sobre isso. Só abrindo um parênteses aqui. Talvez você possa olhar e dizer assim, não, mas isso daí é tarefa para o pastor, eu não tenho vocação nenhuma, né, para evangelizar alguém, eu não levo jeito, eu me atrapalho com as palavras, eu fico olhando às vezes, né, o pastor Marcelo falar, e aí eu fico pensando, nossa, eu gostaria tanto de dizer aos meus amigos do trabalho sobre Jesus, e eu tenho dificuldade, né, em falar. E você não se enxerga às vezes como um evangelista, porque tem pessoas que elas são evangelista nato, né? Em 2 segundos de palavra ele consegue evangelizar alguém. Eu estava com um amigo meu no aeroporto na Angola, e aí eu encostado assim, meio dormindo, não tinha lugar para sentar. Na hora que eu olhei do lado, ele estava num banco igual a esse, sentado com 2 pessoas do lado. E aí eu olhei, uma hora abri o olho, ele estava orando pelo cara que estava na direita. E aí ele estava orando pela pessoa. Do outro lado, daí eu fechei o olho de novo, na hora que eu abri, ele estava orando pelo cara da esquerda. E aí o cara já estava chorando, e ele orando ali, eu falei, tem pessoa que é nato, ela não pode sentar, que ela vai falar de Jesus, ela vai orar por alguém, ela vai trazer a conversa para o reino. Essas pessoas, elas são habilitadas com dons, eu diria. Agora, nós meros mortais, nós vivemos vidas que geram perguntas e que são respondidas pelo Evangelho. Todo discípulo de Jesus deve viver uma vida que provoca perguntas e então são respondidas com o Evangelho. Talvez você não vai chegar direto para alguém e falar a respeito de Jesus. Olha, Jesus é isso. Você precisa se arrepender, isso. Não, talvez você não faça isso. Mas como discípulo de Jesus, você precisa comunicar o Evangelho. Mas então, o que você faz? Você vive uma vida que gera questionamento. Você vive uma vida de integridade, ética, caráter. Uma vida no qual você consegue cuidar dos seus filhos com base no reino de Deus. Você vive uma vida onde pessoas começam a olhar e começam a dizer assim, por que você vive do jeito que vive? Por que você fala do jeito que fala? Por que você pensa como pensa? Todas as vezes que nós vivemos dessa maneira, nós provocamos perguntas. E essas perguntas são respondidas com o Evangelho. Eu vivo do jeito que eu vivo, porque um dia eu entendi que Jesus fez parte da minha vida, Ele é meu Redentor, Ele me ama. E a resposta que eu tenho àquilo que Jesus fez por mim é viver por meio da transformação que Ele tem causado em mim. Eu não sou perfeito, mas eu amo Jesus. E por isso eu vivo da maneira como eu vivo. Você percebe que talvez a nossa ação no evangelismo não seja, em primeiro momento, falar. Às vezes é viver, então responder. Viver e responder. Na minha vizinhança, eu sempre procuro viver dessa maneira. Todo lugar que eu vou, eu nunca chego abordando as pessoas ou confrontando as pessoas, mas eu procuro viver de uma maneira em que as pessoas digam, você vive de maneira diferente, ou por que você fez isso? Por que você agiu daquela forma? E os meus hábitos, meu modo de viver, ele deve falar tão alto que as pessoas vão me perguntar. E então eu tenho possibilidade de responder. O Evangelho de Jesus é a mesma coisa. E é isso que Paulo faz aqui. Existem momentos que Paulo prega o Evangelho diretamente. Existem momentos em que Paulo faz sinais e pessoas então questionam com relação ao Evangelho.
Existem momentos que Paulo ele fala sobre uma coisa lá e de repente ele traz para o Evangelho, assim como ele faz em Atos 17, no Areópago. O que eu quero dizer é que a igreja, de modo geral, ela precisa evangelizar pessoas, formar a comunidade, estruturar a liderança e fazer com que aquilo seja orgânico, natural a nós. Natural. Tem que ser natural para a gente trazer o nosso amigo até a comunidade. Tem que ser natural a nós fortalecer a fé das pessoas através de discipulado. Deve ser natural a nós formar novas lideranças e assumir responsabilidades de liderança. Deve ser natural. Então esse é o nosso desafio, olhando para aquilo que Paulo faz. Então a eficiência da plantação de igrejas no avanço do evangelho nas cidades, primeiro tem a ver com a forma mais eficaz de influenciar permanentemente um país através de suas cidades maiores. Mas também a forma de influenciar mais permanentemente uma cidade era plantar igrejas em tal cidade. Então Paulo plantava uma igreja numa cidade estratégica e a partir dessa cidade estratégica novas igrejas começavam a vir e o reino de Deus começava a florescer até chegar a nós. Então, eu diria que novas igrejas são melhores para alcançar novas gerações, moradores e grupos de pessoas diferentes. Novas igrejas, elas são melhores para alcançar novas gerações, moradores novos e grupos de pessoas diferentes. Não tem como a gente dizer que isso não é realidade. Quando você começa uma nova igreja, aquela igreja ela incorpora valores diferentes do que a gente tem, o DNA, que por mais que esteja baseado no evangelho, ela tem uma forma diferente de se expressar. E por isso alcança pessoas diferentes. Na nossa igreja, por exemplo, nós alcançamos muitas pessoas que eram decepcionadas com a igreja. Pessoas que na sua juventude frequentaram a igreja, se machucaram por lideranças irresponsáveis ou abusivas. E aí então, em um determinado momento, perceberam que precisavam voltar para o evangelho e encontravam ali na Boas Novas uma igreja saudável para viver. E a maioria das pessoas que frequentavam nossa igreja era assim. Ou pessoas que diziam, bom, eu estou aqui por causa da minha esposa, mas eu não acredito no evangelho. Eu não acredito nessas pessoas, na Bíblia. Eu nem acredito em Deus. E aí, aquela pessoa ficava frequentando a igreja e de repente, algumas semanas depois, ela chegava chorando ou chegava depois do culto e dizia, você teria um tempo na sua semana para a gente conversar a respeito daquilo que você falou hoje? E aí, durante a semana, a gente conversava. Essas pessoas, elas costumavam frequentar a nossa comunidade e vinham com muita facilidade na nossa comunidade. Teve um dia um senhor que ele chegou na igreja e ele falou assim, eu vim trazer o meu filho aqui na igreja. E o filho dele era pequenininho assim. E aí o filho dele, Marcos, chegou e falou assim, olha, meu filho passou aqui na frente da igreja, olhou para a sua igreja e falou assim, olha, eu quero frequentar essa igreja, quero conhecer essa igreja. Falei, tá bom. Então, eu quero dizer para o senhor, pastor, que o membro da sua igreja é ele, não eu. Eu estou aqui na igreja apenas para trazer ele. Eu não quero frequentar a igreja. Eu estou aqui só por causa dele. Falei, tudo bem, seja bem-vindo, fica à vontade, pode trazer aqui, a gente vai receber o Marcos da melhor forma possível. E aí, domingo após domingo, o Marcos e o pai estavam frequentando a nossa igreja. Isso passou muito tempo. O pai daquele menino tinha sido um pastor de uma igreja neopentecostal por muitos anos. E acabou sofrendo muito por inúmeras situações e detestava a igreja. E ele frequentava a nossa igreja junto com o Marcos. Foi. Um dia o Marcos disse que queria ser batizado. Ele já estava adolescente assim. Falei, tudo bem. Ele foi batizado. E aí na aula de novos membros, o pai trazia o filho, né? Chegou um determinado momento que eu percebi que já nem era mais o pai que trazia o filho, né? O pai queria participar e o filho vinha junto.
Terminou a classe de batismo, o pai disse: olha, eu também quero ser batizado, entendo quem Jesus é e o que Jesus fez. Por coincidência da vida, né? Aquele homem, ele frequentou nossa igreja, depois de batizado, mais 1 mês ou 2. E ele faleceu. E o filho até hoje frequenta nossa igreja. Mas a mãe não frequentava. Quando o pai faleceu, a mãe veio na igreja junto com os outros 4 filhos. E hoje ela frequenta a igreja junto com os 4 filhos, né? E até o final do ano mesmo eu estava junto com eles lá. O que eu quero dizer é que existe grupos e comunidades que elas vão alcançar pessoas que talvez a nossa igreja local ela não alcance com tanta facilidade assim. E a gente precisa ser sincero. Eu trabalhei na igreja central de Araraquara, e na igreja central de Araraquara alcança um grupo de pessoas. Um grupo que é habituado a frequentar ali, que vai entender aquela linguagem, que vai entender os códigos que existem por trás daquilo. E eu não estou dizendo que ela não pode alcançar. Eu estou dizendo que o alcance vai ser menor, considerado um alcance de uma igreja nova, que chega em um determinado local para alcançar aquele grupo de pessoas. Às vezes uma igreja na periferia, como nós estávamos ali, uma igreja mais periférica, ela vai ter uma linguagem que vai ser um pouco diferente e estratégias diferentes de uma outra igreja. A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a entender que não é a nossa igreja, né, que vai salvar Itapeva. A gente precisa de mais igrejas centradas no Evangelho para que respondamos às questões que nós temos na nossa sociedade. E principalmente nessa cidade. Então, por isso nós precisamos de mais igrejas. Por isso que é necessário uma igreja em Pirituba, por exemplo. Porque se nós pegarmos essa igreja, levar para Pirituba, não vai dar certo. Vai dar certo. Lá precisa nascer uma igreja que possui as suas próprias características, que vai ter a sua linguagem e vai alcançar o seu público. E da mesma forma que, se você pegar um ônibus todo domingo e ir buscar aquelas pessoas e trazer para o culto aqui, talvez elas vão se sentir meio... não estarão em casa. Por quê? Porque existem questões locais. Uma igreja nova, ela alcança novas gerações, moradores e grupos de pessoas diferentes. Novas igrejas, então, são melhores para alcançar também pessoas sem igrejas. Pessoas sem igrejas procuram, às vezes, igrejas menores, espaços mais que elas conseguem caminhar com mais facilidade do que igrejas consolidadas, igrejas que possuem liderança, às vezes, bem estabelecidas. Bom, então, tudo isso que eu falei, tenho mais meia hora, são 11 horas, né? 11 horas. Tudo isso que eu falei foi o porquê plantar novas igrejas. Por que plantar? Mas qual é o tipo de igreja, então, que devemos plantar? Porque essa é uma outra pergunta que é muito importante. Porque se você chegar a falar agora para mim assim, Luiz, então a gente vai plantar a igreja agora aqui. A gente precisa pensar qual é a igreja que a gente vai plantar também. Porque nós vivemos no Brasil, e um dos números que mais crescem no Brasil hoje é o número de igrejas evangélicas. O número de evangélicos cresce de maneira absurda no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, nós não vemos mudanças sociais consideráveis, nós não vemos testemunhos, né, concretos. E por isso, nós precisamos sempre pensar na identidade dessa igreja. Assim, nós temos Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. Atos 2, 42 até o 47.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja aqui vive um crescimento absurdo. 3.000 pessoas haviam sido batizadas nos versículos anteriores, mas agora tem uma demonstração de como viviam esses discípulos. Era uma igreja centrada em Cristo, comprometida com o ensino, com a comunhão, com a oração, uma igreja generosa, vivendo em unidade, simplicidade, impactando a sociedade e assim então crescendo diariamente. Essa era o modo de vida da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas, não sei se dá para enxergar, sim. Eu diria que existem 8 funções bíblicas da igreja de Atos, no capítulo 2, versículo 42 até o 47. Primeiro, existe ensino e formação espiritual. A igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, existia uma base de fé sólida e havia crescimento espiritual nos membros da comunidade. Mas também havia comunhão e unidade. Os membros da igreja viviam em relacionamento, reunindo-se regularmente, existiam laços reais de fraternidade, havia suporte um para com os outros. Então essa igreja vivia em comunhão e unidade. Mas também em oração e dependência. A oração era uma prioridade. Cristãos se reuniam para orar, tanto por encontros públicos ou até mesmo momentos mais íntimos. E até, só abrindo um parênteses aqui, não existe plantação de igreja sem oração. Não existe plantação de igreja sem oração. Não existe crescimento de igreja sem oração. A igreja só cresce quando nós clamamos ao Senhor da Seara que envie mais pessoas. Nós precisamos aprender a começar a nossa missão em oração. O problema é que Deus responde às nossas orações. E quando Deus responde às nossas orações, Ele também nos dá missão. Então, se a gente ora para que a igreja cresça, Deus também nos dá trabalho. Se a gente ora para que o evangelho avance, às vezes Deus nos envia. Então, tome cuidado com a oração, porque às vezes você ora e Deus te envia, né? Às vezes você é a resposta da oração. Então, Deus está movendo algo dentro de você. Quarto, a prática do sacramento, né, da ceia. Eles celebravam a ceia, reafirmando essa união espiritual em memória do sacrifício de Cristo. Também havia apoio e solidariedade. Eles compartilhavam com o outro à medida que o outro tinha necessidade. Eu gosto disso, porque não era o quanto eles possuíam, era o quanto havia necessidade no outro. Então, se eu tivesse alguma coisa e você necessitasse mais do que eu daquilo que eu possuía, eu automaticamente entregava a você. Porque a métrica não é o quanto eu tenho, mas é o quanto você necessita. Só para poder entender a generosidade por trás disso. Havia adoração e louvor, era algo central. Havia alegria de coração, um ambiente de celebração a Deus era marcado pela vida dessa comunidade. Mas também havia muita manifestação do poder de Deus. Haviam sinais, maravilhas, pregação do evangelho. Pessoas eram transformadas à medida que estavam nessa comunidade. E por fim, eu diria que havia atração, testemunho público.
pessoas eram trazidas para mais próximas dessa comunidade local, e as suas vidas eram transformadas à medida que se achegavam a essa igreja. E por isso que o nosso texto diz que diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Você percebe como vive essa igreja? Eu, quando leio, toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando assim, eu queria fazer parte dessa igreja. Eu sonho em ver essa igreja. Eu confesso que às vezes eu vejo um aspecto dessa igreja em um local, às vezes eu vejo um aspecto dessa igreja em outro local. Mas essa comunidade, uma comunidade em que há ensino, unidade, oração, sacramento, solidariedade, adoração, manifestação do poder de Deus e testemunho público. Quantos de nós não gostaríamos de viver nessa igreja e construir essa comunidade? Ou qual de nós não gostaríamos de convidar os nossos amigos para fazer parte dessa comunidade? Uma igreja que vive de fato o reino de Deus. Uma igreja que manifesta isso de uma maneira real. É esse tipo de igreja que eu diria que nós precisamos plantar. É isso que nós temos como objetivo na plantação de novas igrejas. 5 ministérios da igreja primitiva, com sinais vitais de uma comunidade cheia do Espírito. Primeiro, profundidade teológica. Então, tem que haver dentro dessa comunidade uma estrutura que favorece aprendizagem e ensino. Profundidade teológica. Segundo, vínculos íntimos, relacionamentos reais. Pessoas conseguem demonstrar as suas vulnerabilidades sem ser julgadas ou pisadas. Elas conseguem mostrar de fato onde elas erram e de alguma forma tem alguém que estende a mão e ora por elas. E também há relacionamentos próximos, onde você consegue se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse tipo de igreja que a gente planta. Onde há uma adoração que ela é cercada por muita alegria, prazer mesmo, satisfação em Deus. Onde nós nos encontramos em comunidade para celebrar o que Deus tem feito. O nosso desejo é cantar, o nosso desejo é orar, o nosso desejo é sentir a presença de Deus entre nós. Uma comunidade onde há evangelismo incansável. Sempre tem uma pessoa nova na comunidade. Eu percebo que, às vezes, na igreja, a gente começa a ter muitas desavenças, e às vezes as coisas ficam um pouco truncadas. Isso acontece em toda a igreja. E a melhor forma de gerar unidade e propósito é através de uma oxigenação no ambiente. E a oxigenação no ambiente vem através de novas pessoas conhecendo a Jesus. Existem 2 alegrias na vida do cristão. A primeira delas é quando se rende ao amor de Jesus e entende quem Jesus é. A segunda, eu diria, é quando você acompanha alguém conhecendo a Jesus. Parece que aquele primeiro amor, ele começa a brotar novamente, porque existe uma alegria de fé tamanha que começa a revitalizar a nossa própria fé. Porque tem hora que parece que a gente entra um pouco no automático. E a gente precisa ver pessoas novas conhecendo a Jesus, para que a gente se lembre daquilo que Jesus fez em nós, através da vida de outra pessoa. No ano passado, lá na nossa igreja, a minha maior alegria foi o Rafael e a Poli, o Rafa e a Poli. Os dois conheceram a Jesus, e aí eu lembro que um dia, jantando com eles, o Rafa falou assim: Luiz, teria como você vir aqui em casa toda semana para estudar a Bíblia com a gente?
Eu falei assim, teria. Ele falou, mas você teria algum livro para me indicar, para eu acompanhar? Eu falei assim, Rafa, honestamente eu tenho um livro, mas para eu te indicar um livro, é um livro de 200 páginas mais ou menos. Ele falou, não tem problema, eu compro o livro aqui, eu leio. Eu disse, não, se você quiser eu posso te mandar um capítulo resumido. Ele falou, não, eu vou ler o livro. E aí antes de terminar ali a conversa, ele falou, olha, já comprei aqui já o livro, eu vou entregar aqui em casa. E aí eu voltei para casa, falei para Marcelo assim, nem vai ler nada, não vai ler. Sempre assim, vai dar um motivado, depois... Na outra semana ele já havia lido o capítulo e estava tudo riscado. Eu falei, opa. Na outra semana a mesma coisa, na outra semana a mesma coisa. Quando você tem contato com pessoas que estão conhecendo a fé, tendo as perguntas mais honestas, e às vezes até mesmo as mais ingênuas possíveis, a sua fé começa a reavivar dentro da alma, que você começa a olhar e dizer, Jesus é real. Jesus é muito real. Porque não tem poder em mim, não tem habilidade em mim, mas Jesus transforma a vida das pessoas. Quando nós voltamos a nos lembrar que Jesus transforma a vida das pessoas, nós passamos a viver o reino de Deus de uma maneira mais ousada possível. Porque de fato nós cremos que o nosso Jesus é real e tem transformado a vida das pessoas. Agora, quando nós nos acostumamos e nos acomodamos a uma fé que alimenta o nosso próprio eu e que de alguma maneira não responde à vida das pessoas, assim, tem um determinado momento que a gente entra num platô, a gente entra numa frieza espiritual e que nada nos tira daquele lugar. A gente não ora como a gente orava antes, a gente não lê a Bíblia como orávamos antes, a gente não vem para a igreja como a gente vinha antes, porque na verdade nós não estamos crendo piamente que aquilo é real. Como eu disse, eu acabei de voltar de Moçambique, e eu queria assim, eu voltei de lá, eu fui lá para treinar pastores, abençoar a igreja, e eu voltei extremamente abençoado. Eu voltei de lá com a sensação de, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que eu tenho que ficar aqui. Porque quando você está em contato com pessoas que vivem o Evangelho de uma maneira real, pessoas que... Teve uma igreja que eu preguei 3 horas. Né? Se você já está um pouco incomodado com o que eu estou falando aqui, é porque eu estou vindo desse contexto. 15 dias eu preguei em igrejas 3 horas, 2 horas. Teve um dia que eu preguei 1 hora e o culto havia durado 5 horas e o pastor subiu no púlpito para pedir desculpa à igreja porque a gente precisava ir para o aeroporto buscar um outro grupo de pessoas. Mas o culto já tinha dado 4 horas. Na minha cabeça já estava assim, já deu, né? 4 horas, acho que está bom. Mas o pastor subiu e falou assim, meus irmãos, desculpa, hoje o nosso culto vai terminar um pouco mais cedo. Aí eu fiquei constrangido. Mas 4 horas, 5 horas, de pura alegria. Pura alegria. Mas não estava assim, um tempo fresco igual esse aqui. Era 40 graus. Eu pregava, pingava, passava. Esse aqui é pouco do que eu bebia. Eu bebia 1 litro d'água desse daqui que ficava do meu lado. Mas as pessoas queriam mais de Jesus. Mais. Enquanto falavam, elas estavam anotando. Enquanto falavam, e depois que terminavam o culto, muitas pessoas perguntando, olha, mas Jesus falou isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei assim, calma pessoal, eu preciso ir embora. Mas quando você tem contato com pessoas que amam a Jesus, querem Jesus, isso reanima a nossa fé, isso reaviva a nossa alma, em ver que Jesus é real. Então, quando plantamos igrejas com essas características também são reavivadas na nossa igreja. Na nossa igreja. Quando você olha outras igrejas fazendo isso, você diz, opa, a gente precisa também recuperar isso em nós, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo um pouco isso.
Ao longo do tempo a gente deixa passar muitas verdades e a gente não faz o que fazia. Por isso que é normal a gente estar, quando eu estou em igrejas às vezes mais antigas, falar assim, olha, na época, lá no passado, acontecia isso, acontecia aquilo, outro. Nossa, aconteceu, a gente já fez isso, a gente já fez assim. Coisas que a gente traz à memória e que de alguma forma traz um abraço, assim, um afago bom. Mas coisas que a gente deixou passar. Nós não vamos conseguir voltar mais. Nós não vamos mais conseguir fazer isso. Mas nós podemos resgatar a essência daquilo para uma nova missão, para uma nova frente, fazendo com que a igreja possa ser vibrante ainda hoje. Por isso, eu diria que a plantação de novas igrejas é a metodologia evangélica mais eficaz conhecida sob o céu. Não existe nenhuma outra metodologia dada por Deus que seja mais eficaz para a transformação de pessoas do que a plantação de novas igrejas, segundo Peter Wagner. Não existe, não há. Você pode tentar fazer um monte de coisa, mas a única que transforma de fato a vida das pessoas e atrai pessoas é a plantação de novas comunidades. Eu acredito que eu não vou ter muito tempo para poder trabalhar o processo da plantação de igreja. Então eu vou pular essa parte, qualquer coisa, depois se vocês precisarem. Essa daqui eu só coloquei uma foto da viagem na semana passada. Aqui nós estamos em 150 pastores. Opa, eu estou olhando aqui, mas eu não passei lá, né? Desculpa. Aqui nós estamos em 150 pastores. São 150 pastores se cada um deles cuida de pelo menos 2, 3 igrejas. Tem um senhor aqui, que eu não coloquei foto dele, que ele chegou cansado assim com uma bicicleta, falou assim, olha, andei 40 quilômetros para chegar aqui. Eu falei assim, nossa, 40 quilômetros de bicicleta, o senhor chegar até aqui? Ele falou assim. Ele falou assim, não, mas isso daí não é nada. Eu falei, mas quantos anos o senhor tem? Ele falou, eu tenho 70 anos. 70 anos. Eu já fui até diminuindo assim, né? 70 anos, 40 quilômetros de bicicleta. Ele falou, não é nada. Quando eu era mais novo, eu andava 250 para cuidar de uma igreja. Eu ia, ficava lá 15 dias, depois 250 eu voltava. De bicicleta. Eu falei, mas ao mesmo tempo, esses homens aqui estão plantando muitas e muitas igrejas. Muitas igrejas. Eu não consegui nem visitar as igrejas. São tantas igrejas. Em Moçambique. Igrejas que precisam de evangelho. Igrejas que precisam de estruturas. Igrejas que precisam de outros irmãos que possam ensinar e ajudar de alguma forma. Em Moçambique. Para você ter uma noção, chegamos os pastores e falamos assim, olha, o que mais vocês precisam aqui para os novos pastores? A gente precisa de Bíblia, porque os pastores não têm Bíblia. Então, a gente tem Bíblia, né? Então, existem muitos pastores que estão começando que eles não têm uma Bíblia completa. Alguns não têm Bíblia e outros não têm Bíblia completa. Então, assim, isso parece um pouco, né, estranho para a gente, mas é muito comum em Moçambique. Mas uma outra necessidade é bicicleta. A gente precisa de bicicleta para os pastores, para eles poderem cuidar das igrejas. Então, né, aí a gente conseguiu 12 bicicletas. Mas é uma realidade completamente diferente. Uma igreja que ela tem a sua frente missional, ela começa a pensar o seu orçamento de maneira diferente. Os irmãos da igreja começam a pensar seu orçamento de maneira diferente. Pensando, bom, como que a gente pode ajudar igrejas que estão distantes da gente a alcançar novas pessoas? Uma bicicleta custa R$500. R$500. É muito, assim, para nós seria muito barato, né? Barato. Mas muitos não têm, porque consideram isso ouro.
Moçambique, isso é considerado ouro. Comprar uma bicicleta é muito luxo para muitos. Então, o que eu quero demonstrar para vocês aqui é apenas uma realidade muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, então a igreja ela pode se envolver com esse tipo de projeto, plantando novas igrejas, enviando pessoas. Eu até desafio, no ano que vem, aqui a igreja manda o Marcelo para lá, né, o pastor Marcelo para lá, deixa ele lá uns 15 dias. Pode ser que depois ele não queira voltar, né? Aí já é Deus, mas manda o Marcelo, alguns líderes, se alguns líderes quiserem conhecer projetos como esse também, eu acho que seria muito interessante para a igreja. Porque quando nós estamos envolvidos com a missão global, nós percebemos que a nossa igreja não é muito pequena. Os nossos problemas eles são bem pequenininhos. Na minha igreja eu saí, o pessoal estava resolvendo o problema do ar-condicionado e estava lá um movimento do ar-condicionado, né? Eu fui para Moçambique e o problema lá era muito mais complicado que o meu, né? E você olha para o teu problema e fala assim, nossa, isso aqui não é nada, isso aqui não é tão pouco. Então quando a igreja começa a ter uma visão global, ela começa a perceber que ela faz parte de algo maior também. Porque quando eu insiro a minha comunidade local na comunidade global, eu estou dizendo assim, olha, a diferença que eu estou fazendo não é só em Itapeva, a diferença que eu estou fazendo é no mundo. É o mundo. Eu também estive na Coreia. Na Coreia me encontrei com líderes do mundo inteiro. Me encontrei com pastores que estão plantando igreja em contexto de perseguição, em que o pastor diz assim, olha, eu estou começando a igreja no Paquistão, e no Paquistão não posso anunciar o evangelho. Então, esses dias entraram pessoas na minha casa, minhas filhas ficaram escondidas dentro de um guarda-roupa de casa. E automaticamente, com a minha mentalidade ocidental, eu falei para ele assim, mas o senhor não pensa em sair de lá? Ele falou, como que eu posso pensar em sair de lá? Se Deus me colocou ali, é porque Deus quer que eu cumpra a missão dele ali. Quer que eu faça ali. Quando você começa a olhar o mundo numa perspectiva diferente, numa mentalidade que existem outras coisas acontecendo em outros contextos, você diz, eu preciso fazer parte disso, preciso contribuir com isso. Mas quando eu também entendo que a minha igreja está no local para cumprir uma missão, em Itapeva ou Araraquara, seja onde for, eu entendo também que existe um propósito catalisador na minha comunidade. E nós podemos fazer diferença onde nós estamos. Missão não acontece só em Moçambique, Paquistão e por aí vai. Missão acontece aqui. Então nós, como discípulos de Jesus, como igreja local, precisamos pensar como fazer o evangelho fluir dentro dessa cidade, através da plantação de novas igrejas, através do evangelismo, através do treinamento de líderes, através do envio de pessoas, através da consolidação de igrejas que estão ali buscando nascer. Como nós podemos gastar toda a nossa energia, todos os nossos recursos para fazer com que o reino de Deus avance. Quando nós pensamos dessa forma, eu acredito que nós pensamos do jeito de Deus, porque nós cumprimos aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Por isso, meu desafio a vocês é que vocês considerem seriamente o engajamento mais sério e efetivo na missão de Deus, alcançando pessoas e plantando novas igrejas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento aqui. Eu peço a Deus que essa palavra possa nos inspirar a viver mais próximos de Ti, mas também, Deus, executando a Sua missão como nós devemos, Pai. Existem tantas coisas ocorrendo no mundo, nesse exato momento existem tantas igrejas reunidas, mas ao mesmo tempo, Deus, existem tantas pessoas que carecem da Tua presença. Existem tantas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E nós, Deus, clamamos a Ti. Usa, Deus, a vida dessa igreja como bênção na história.
Uma igreja, Deus, que se completa há 33 anos, Deus, abençoando a cidade, e que pode, Deus, nos próximos anos abençoar ainda mais. Que o Senhor venha fortalecer, Deus, essa comunidade, para que seja uma igreja viva, de uma igreja forte, Pai. Uma igreja que impacta outras pessoas. Ó Deus, eu te agradeço por esse momento aqui. Peço que essa palavra esteja no nosso coração, esteja no coração da liderança, e que assim, Deus, essa igreja possa alcançar mais e mais pessoas. Esse é o meu desejo, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Eu não abri para perguntas, mas eu não sei. Não.